Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos, irmãs, pastores. Estamos mais uma vez começando o nosso podcast semanal das ministrações semanais. Esta semana especial para nós, uma semana cheia de programações, cheia de atividades. Que maravilha, né? Estaremos essa semana, quase toda semana na casa do Senhor, especialmente a partir da sexta-feira, do sábado e domingo, e domingo pela manhã, adorando e lembrando da crucificação, morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que Jesus não morreu essa data, mas aproveitamos a data para lembrar, trazer à nossa memória essa alusão, lembrança dessa data tão significativa para aqueles que servem e andam na presença do Senhor. Como sempre dizemos, o podcast não é a ministração, é apenas um material de apoio. Espero ajudar aos que vão estar ministrando a palavra de Deus durante essa semana, que é a 19ª semana. Estamos desde dezembro, vamos até julho nesse tema, um pouquinho mais, porque temos o impacto de profetas, etc. Né? Nesse podcast, nessa ministração, nesse tema, nunca desista, mas prossiga. Como sempre, está a nossa agenda, eu não vou falar da agenda agora, vou falar só na ministração de quinta-feira, né? Aqui está o nosso gráfico atualizado das presenças, lembrando dois aspectos importantes aqui nessa página, nesse slide. Assista, não passe, eu sei que alguns vão direto logo para a ministração, mas escute algumas explicações. O gráfico vermelho é a presença na EBFD e o gráfico e a cor preta das linhas é a média de pastores e líderes nos cultos semanais da semana. Os primeiros 4 meses é janeiro, fevereiro, março e abril, e aqui nos outros dias, diariamente, nos cultos da diária. Aqui também à sua direita tem dois comunicados. O primeiro é o gráfico por ministério. Cada pastor, cada pastora pode ver a presença, a média de presença. Aqui está total, não só líderes, mas todos os que participam, principalmente da EBFD, que é o maior número, né, de pessoas que participam da EBFD. Você pode acompanhar a presença dos seus ministérios na EBFD. Em especial, está em azul, eu deixei destaque para você lembrar e destacar. Essa semana é a semana da Páscoa, como bem falei, né? E desta feita, o coral da igreja estará ensaiando. Não tem como nós, esse ano, diferente dos outros, nós conseguimos conversar com o Ministério Coral para não ensaiar no dia de culto. Eles não ensaiaram, foi difícil. Ensaiar, mudaram a data do ensaio para a segunda, a quarta, a sexta, algumas vezes quando não tinha programação, mas por causa das mulheres não ensaiaram, e no sábado. Eles ensaiaram fora dos cultos. Essa semana não tem jeito, né? Eles ensaiarão normal, no horário do culto, não tem como não fazer. E os nossos cultos serão embaixo no espaço MIPBAN. Então, culto de terça-feira, o culto de quinta-feira será no espaço MIPBAN, no templo coral, e a arte cênica eles estarão, os membros, ensaiando, porque a última semana é sexta-feira agora, né? Começará a apresentação e eles estão nos últimos detalhes, nas últimas particularidades. Tenhamos um pouco de compreensão e entendimento para ajudá-los nessa última semana, eu permiti. Não esqueça de marcar a sua presença, como nós sempre dizemos, não há crescimento se eu não participo do culto. Se eu não participo, eu jamais irei crescer. Ao contrário, vou regredir e sentirei sempre vontade de deixar a presença de Deus, largar o ministério, largar a igreja, que não vejo mais significância. Mas o problema não é que a igreja e a obra de Deus não sejam significativos na minha vida. O problema é que o meu estado de ausência vai me levar a esse esfriamento natural. Por isso,
não deixe de participar e trabalhar na obra do Senhor. Amém? E não esqueça de fazer a sua presença quando estiver nos cultos. Nossa programação não mudou, porque começa agora com a Páscoa, dia 18, 19 e 20. Eu vou ler dessa vez, na de quinta-feira eu não vou ler. Né? No dia 21 a 27, temos a Santa Convocação, né? Estaremos dias de consagração, dias de busca da presença de Deus. Dia 25 está marcada a nossa reunião ministerial. Dia 26, temos o Ministério do Mês, Vivendo o Mês. Já está me apresentando a programação. Estarão em contato com os irmãos. Dia 26, nosso primeiro encontro de NEFES 2025. Em massa, todos os pastores, discípulos, vamos montar um esquema para trazer as bases, ou trazer aqueles que não têm carro. Tem alguns que têm carro, vêm de carro, mas os que não tiverem carro nós queremos trazer. Inclusive, estamos acertando lá no quilômetro do Rio Preto da Eva para que eles também estejam aqui na programação do primeiro encontro de NEFES, até para nós conhecermos esses irmãos. Dia 2 de maio, esse é o mês de abril. Dia 2 de maio, nosso segundo Nefão, né? Contamos, não sabemos, vamos verificar se as mulheres tiverem terminado a mentoria, vai ser lá embaixo. Se não for, a gente vai conseguir outro lugar, ou naquele lugar, ou em outro lugar, para nosso segundo encontro de Nefes, pastores e discípulos de profetas. Estamos estudando sobre a declaração, as doutrinas que nossa igreja defende e acredita. Por isso, não deixe de faltar. Dia 16, 17 e 18. 16, 17 e 18, seminário de casais. Não é aquele seminário que nós fazemos, algo bem curto. Estaremos definindo a programação. Dia 16 e 17 de maio, temos a conferência Embalo, está sendo comunicada durante toda a semana. Essas são as nossas principais atividades da semana, né? Não esqueça a nossa programação de Páscoa. Já pediram, acho que estão imprimidos, nós queremos entregar convites a partir da quarta-feira. Espero que a Adriana e os irmãos da igreja tenham tirado cópias. O ideal era cópias coloridas. Se não conseguiram, vamos tirar preto e branco, cópias, para nós entregarmos. O Ministério de Evangelismo nos ajudar, irmãos, também durante os cultos. O ideal era ter já para amanhã, para poder entregar lá para os irmãos que estão vindo ao culto, para levarem, para convidarem pessoas. Dia 18, 19 e 20. E pela manhã, às 8 da manhã, teremos a celebração da ceia do Senhor, um momento especial que estamos na presença do Senhor, ceando, lembrando, refazendo a nossa aliança, nossa intimidade, nossa comunhão e vida com o Senhor. Por isso você não pode ir durante a noite a cantata O Salvador. Com certeza Deus falará. Sobre o dia do mês, fizemos na sede, o Ministério Vivendo o Mês está definindo as datas para que dia vai ser realizado nas nossas bases, inclusive lá do Rio Preto da Eva. Estamos esperando e aguardando, sei que o Ministério está correndo, tem uma série de responsabilidades, temos um bom grupo envolvido nessa obra, você já percebeu no culto, eles estão trabalhando, eu acredito muito no trabalho, no empenho de cada um deles. O nosso tema, nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino e indissolúvel. Começamos semana passada, domingo à noite também entrei, trazendo uma palavra maravilhosa. Se Deus nos permitir, todos os domingos estaremos trazendo uma palavra especial sobre a importância da família ter e existir como um projeto indissolúvel, divino de Deus na nossa vida. Maravilha. O nosso tema da ministração dentro desse tema da família, que vamos até julho, de terça-feira, está aí, construa uma família de Deus. Aprenda, construa uma família de Deus. Que texto maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E o texto está no livro de Salmos, número 128. Se você quiser ler do primeiro, você pode ler. Eu vou ler aqui do 3 ao 6. Mas se o pregador, a pregadora, os que eu ainda não vi ali aqui, vamos ler daqui a pouco, quiserem ministrar, não querem ler até de 1 até o 6, não há problema nenhum. Eu vou ler aqui do 3 até o 6. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos, o salmista falando,
sobre a família. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, ou das famílias de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e vejam os filhos dos seus filhos, seus netos, bisnetos, e assim haja paz em todo o meio do povo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. A reflexão do Salmo 128 nos oferece uma poderosa meditação ou reflexão ou consideração sobre como viver sob, abaixo, as bênçãos de Deus em cima e eu abaixo. Ele nos fornece a maneira de uma família, da minha família, da sua família, das nossas vidas viverem sob, abaixo das bênçãos, as bênçãos do Senhor. Esse cântico do Salmo também é uma verdadeira expressão de alegria e prosperidade para aqueles ou aquelas vidas e famílias que temem o Senhor e seguem os seus caminhos. É claro que esta palavra não é voltada exclusivamente para a minha família, mas para todas as famílias, indistintas, se querem, se lutam, se buscam andar e viver nos caminhos do Senhor. Se eu não busco, se eu não luto para viver, se a família não luta para viver debaixo dos caminhos e da palavra, nós não conheceremos essa palavra de prosperidade, de alegria e bênção descrita aqui no Salmo 128. Quando refletimos sobre este salmo, vemos como ele enfatiza, como ele declara, como ele afirma de forma clara a felicidade que vem de Deus, ou que vem de uma vida centrada na reverência, na intimidade, na obediência de Deus. Quando uma família, a minha, a sua família, centrada, coloca sempre o foco, né? E trabalha, ensina os princípios de Deus e procura obedecer os mandamentos do Senhor, essa família provavelmente experimentará a felicidade plena diante de lutas, provas, momentos difíceis da vida. Maravilha! O temor ao Senhor, também o Salmo continua, não é apenas um estado de espírito, isto é, não é um momento, não é um instante, eu estou feliz, agora, esse momento que eu estou aqui no impacto, eu me sinto feliz, esse momento que eu estou no culto adorando o Senhor, eu me sinto feliz. Não, estamos afirmando que o temor ao Senhor não é apenas um momento, não é um estado, um momento de espírito, mas uma maneira de viver que traz consigo frutos, bênçãos abundantes e duradouras, tanto para o indivíduo como para todos os integrantes da família. E essa vida de obediência, debaixo da reverência do ensinamento da palavra de Deus, traz a mim e traz às nossas famílias não só um instante, um estado, mas uma maneira permanente de experimentar as benesses de Deus. O ensino de temer e viver debaixo da palavra do Senhor é fundamental dentro do tema que nós estamos nos propondo, que o pregador está propondo, de construir uma vida, de construir uma família de Deus para a sua felicidade e para a sua prosperidade. O versículo 1 do texto do Salmo de número 128 é uma reflexão que começa com uma declaração clara e direta. Bem-aventurado, estou lendo o versículo primeiro que eu não li aqui, mas se você quiser ler,
Pode ler lá do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e aquele que anda em seus caminhos. Veja que o princípio de construir uma família de Deus está profundamente abalizada a eu seguir, temer ao Senhor, respeitar o Senhor, ter a preeminência das verdades de Deus e procurar trazer as palavras, os caminhos de Deus para dentro da minha casa. Esta afirmação não é apenas uma descrição de um tipo de pessoa, mas um convite para todos aqueles que desejam buscar e viver de acordo com a vontade de Deus, descrita pelo Salmo. Também nos chama, nos convida a experimentarmos esse projeto de família de Deus que o Senhor estabeleceu para aqueles que querem viver debaixo da sua palavra. O temor ao Senhor, conforme descrito neste versículo, é o fundamento sobre qual todas as bênçãos mencionadas ao longo do Salmo, voltando para todos os integrantes da família que deseja receber, experimentar as bênçãos de Deus. A base de você, de nós experimentarmos as bênçãos está em temer, respeitar, honrar. Aí o pregador pode ir buscar no dicionário o que é a palavra temer, no Google. Aí você tem muitas maneiras de aprofundar e explicar melhor para que nós experimentemos o projeto completo de uma família de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor. Como um princípio, o temor. A família que deseja buscar a felicidade de uma vida abençoada diante de um mundo cada vez mais jogado nas maldições do mundo, precisa desenvolver, aprender, aplicar o temor, o respeito, a vivência aos ensinos da palavra de Deus. Maravilha, né, irmãos? A bênção familiar, como descrita em Salmo 128, é uma das promessas mais preciosas do Salmo, voltadas para o equilíbrio de uma família que deseja desfrutar o melhor dessa terra. Este Salmo fornece a mim e a você o caminho, a direção para que a minha família, a sua família, desfrute as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Veja a importância do temor, que é a base do princípio do Salmo. O temor do Senhor gera não apenas prosperidade material, mas também uma harmonia familiar profunda, onde a mulher e os filhos, e o esposo e a esposa, os integrantes da família, desempenham os papéis essenciais, cada um dentro do seu contexto bíblico. É necessário para que a família seja uma família de Deus, que cada um dos integrantes, esposo, esposa, os filhos, desenvolva os seus papéis. Até falei um pouquinho ontem sobre isso, os filhos honrarem a Deus, os pais honrarem os filhos e honrarem a Deus. O esposo sabe seu papel como cabeça, a esposa sabe seu papel como ajudadora. Esses papéis estão claramente, aí o pregador pode dissecar melhor, né? Todos da família precisam aprender a desfrutar dessa promessa grandiosa de Deus. E para isso, todos devem participar desse caminho de promessa declarada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. A Bíblia fala do papel ou do dever de cada integrante. Se eu quero, se você quer, se nós queremos construir uma família de Deus, eu como mãe,
Eu, como pai, eu, como filho, preciso aprender qual é o meu papel. E a Bíblia esclarece, mostra, nos ensina da participação, da essencial participação de todos para que nós alcancemos uma família de Deus. Primeiro, o papel da mulher. E aí eu só vou mencionar, o pregador cabe aprofundar. Considere a esposa, e também como se fosse o esposo, mas aqui mais a esposa, né? Considere o papel da esposa. Ela trabalha, diz aí o salmista diz, né? Ela trabalhando juntos para viver a bênção de Deus. A mulher, e quem está fazendo aí o curso do lar, está ouvindo da Denídia, e aí se você, pregador, for buscar na Bíblia, a mulher tem um papel essencial dentro da família. A mulher é que edifica. A mulher é que dá o equilíbrio com a sabedoria, com a paciência, com a organização, com os princípios de educação, como companheira, como aquela pessoa que sempre está ao lado, né? Diz o salmista: a sua mulher será uma videira, diz o salmista, frutífera em sua casa. Tudo começa pelas atitudes da mãe, eu estou incluindo aqui também do pai. Os pais têm um papel fundamental. Os nossos filhos terão os primeiros exemplos, ou aprenderão os primeiros exemplos dos pais. Por isso, o papel da mãe e do esposo também, se você quiser colocar, são essenciais para que a família tenha equilíbrio pela expressão. Tudo começa pelas atitudes da mãe e do pai. Segundo papel, por outro lado, os filhos são descritos como planta de oliveira ao redor de uma mesa. E eu botei aqui só um pedacinho, viu, pregador? Mas estude um pouquinho o que é a planta de oliveira, o significado dela espiritual e a importância dela e o que ela é usada dentro da cultura judaica. A oliveira é o símbolo da paz, é o símbolo da longevidade, é o símbolo do equilíbrio e da estabilidade. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de uma mesa, quando os pais ensinam e os filhos aprendem a obedecer e a honrar os seus pais. Há um equilíbrio entre o que os pais ensinam e viveram e o que os filhos aprenderam e eles irão ensinar para a futura geração. É muito importante dentro de um conceito de uma família de Deus que os pais desenvolvam um relacionamento com Deus de uma tal maneira que para os filhos que são brotos de oliveira, estão nascendo e brotando, em alguns menos, em outros mais, cresçam na esperança de que eles seguirão e viverão as mesmas experiências que os pais viveram diante da presença. Por isso que a oliveira tem o símbolo de longevidade. Isso quer dizer que os princípios de Deus irão continuar por décadas após a morte ou que o Deus levar os pais. Os filhos continuarão. E os filhos que casarão amanhã ou as filhas passarão esses mesmos ensinos dos pais para os seus filhos e eles continuarão a longevidade e desenvolverão a estabilidade hereditária. Maravilha! Estude um pouquinho, pregador, sobre isso. Filhos, como plantas de oliveira, são um reflexo das promessas de Deus para a continuidade da prosperidade e a hereditariedade de toda a família. Os filhos, como nós falávamos um pouquinho antes, são heranças do Senhor. É a promessa de que eles continuarão aonde nós paramos. O pai, o homem,
tem a sua participação especial para que a família experimente as prosperidades e as bênçãos de Deus em todos os níveis e em todas as áreas. Como diz o salmista, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, versículo 4. E o versículo 5, pedaço, que o Senhor o abençoe. Por isso, empenhe-se, homem, para viver a prosperidade de Deus na sua casa. Deus lhe dê força, sabedoria, discernimento e conhecimento para viver as bênçãos de Deus e experimentar uma família de Deus. Você, diz o texto do Salmo, você veja a prosperidade todos os dias da tua vida. Maravilha! E que o Senhor abençoe grande e poderosamente a sua vida. Volto já já para a ministração do culto de quinta-feira. Deus abençoe.